lábios e começar a declarar palavras ao Senhor. Eu não sei a motivação do seu coração, mas o Senhor conhece a motivação do seu coração. E seja qual for as circunstâncias que você estiver vivendo nesse dia de hoje, coloque aos pés o Senhor. Porque o Senhor é um Deus grande. O Senhor pode todas as coisas. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Talvez você está achando que Deus não pode estar trabalhando naquele problema da sua vida. Mas para Deus não existe limitação. A única limitação que existe para que Deus não haja é o tamanho da sua fé. Se você coloca Deus pequeno, Ele vai ser pequeno na sua vida. Mas se você colocar Ele da forma que Ele é grande, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus que pode agir onde você acha que não tem mais jeito. Deus pode transformar, Deus pode operar, Deus pode curar, Deus pode fazer o sobrenatural agir na sua vida. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Porque Ele é o Deus que age na vida daqueles que confiam nele. Senhor, nós estamos aqui como igreja do Senhor. Senhor, nós queremos declarar a nossa total dependência do Teu Espírito Santo nesta manhã. Pai, nós queremos, Senhor, te convidar a fazer a grande obra que o Senhor tem para fazer nesta manhã. Nós queremos clamar a Tua presença, Senhor, e tocar. Toca, Senhor, trabalha em cada coração aqui neste lugar. Senhor, Tu sondas e conheces, Senhor, cada mente, cada coração. O Senhor sabe daquilo que nós precisamos antes mesmo de falar. Por isso, Senhor, cuida. Por favor, haja, Senhor, de uma forma especial a cada um aqui nesta manhã. E nós te convidamos, fica à vontade, Senhor. Fica à vontade no nosso meio. Nós podemos aplaudir aquele que é digno. Aleluia, santo, santo é o Senhor. Porque quão grande é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Declare a grandeza do Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, em todos onde quão grande é o meu Deus. Declara, igreja. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, em todos onde quão grande é o meu Deus. Quão grande é a Tua presença, Senhor. Com esplendor de sangue é o Teu nome, Senhor. Em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, temer com sua voz, temer com sua voz. Quão grande
começo e o fim. Prese e foco em um aleluia. Filho, Espírito e paz, o Cordeiro e leal, o Cordeiro e leal. Com Se o inimigo quiser me
Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Podem se assentar, por favor. Vamos descansar um pouquinho. Glória a Deus. Muito feliz de ver vários rostos lindos e novos aqui. Né, Rafa? Achei, desculpa, Rafael. Amém, aleluia, Ana Rita. Glória a Deus, eu louvo ao Senhor pela vida de vocês, aqueles que vieram e retornaram. Glória a Deus, vocês voltaram. Bênção. Aleluia. Eu quero agradecer a presença dos irmãos que estão aqui conosco para adorar ao Senhor. Os irmãos que vieram da igreja do pastor Luiz adorar ao Senhor juntamente conosco. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Amém? Amém. Queridos, nós vamos aproveitar esse momento para a entrega dos dízimos e ofertas. Então se prepare. Se você precisa de um envelope, dá um sinal para a substituta do Gabriel, veio a Isolda, né? Amém, aleluia. Um sinalzinho para Isolda, que ela, ou Romildo também está aí. Amém? Quando você entregar a sua oferta, ou quando quiser, fique em pé, vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Oh
apresentamos ao Senhor nesta manhã os dízimos e as ofertas aqui, Senhor, entregues ao teu altar. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom na vida de cada um aqui, Senhor, aqui neste lugar. Senhor, obrigado pela tua provisão, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido Deus que tem cuidado da nossa saúde. O Senhor tem cuidado dos nossos celeiros. O Senhor tem cuidado dos nossos familiares, ó Pai. E pedimos a tua bênção sobre cada um aqui nesta manhã, Senhor. Pedimos a bênção do Senhor, ó Pai. E nós consagramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, os dízimos e as ofertas aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais uma adoração ao Senhor. E nesse momento, eu não sei onde você quer chegar em Deus. Eu não sei se você quer mais do Senhor. Eu não sei se para você já está ok, você está vindo da igreja. Mas eu quero dizer que Deus, Ele quer que você se achegue mais à presença dEle. Para Deus não serve mais ou menos. O Senhor, você sabia que o Senhor tem ciúmes de você? Você é obra-prima das mãos dEle. Nós somos obra, criação das mãos do Senhor. E quando Ele nos fez para servi-lo e para adorá-lo. Só que nós temos o livre-arbítrio, o direito de escolha. Que isso Ele não vai tirar de nenhum de nós. Mas toda a sua escolha você pode fazer. Mas as consequências da sua escolha você não pode ter. A escolha diz consequências. E o resultado de andar com Deus, o resultado de andar com o Senhor, é viver uma vida em abundância. Mas não quer dizer uma vida de riqueza, uma vida de uma melhor casa, uma vida de um melhor carro, mas é uma abundância de paz. Como diz o Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê fruto, que o fruto da oliveira minta, mesmo assim eu me alegrarei e servirei ao meu Senhor. Teve uma época que Jesus ele estava andando e as pessoas começaram a deixar Jesus. As pessoas pararam de seguir Jesus. E Jesus chegou para os seus discípulos e perguntou: vocês também querem me deixar? Vocês também querem parar de andar comigo? Aí Pedro respondeu: para onde iremos nós se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Você pode tentar preencher o seu coração em todas as outras coisas, você não vai conseguir. Você pode ser rico, você pode ser uma pessoa feliz, financeiramente realizada, uma pessoa muito estudada. Você pode ser mestrado, doutorado no que você formou, no que você escolheu. Mas o que te pode garantir uma vida plena de paz é o Senhor Jesus. Não existe outro caminho. Não existe outro lugar que você possa estar, que você esteja completo sem o Senhor Jesus. Eu quero convidar você a ir nos lugares altos, na presença, o lugar mais alto, aos pés da cruz do Senhor. Fique como você quiser, mas eu quero convidar você a se prostrar e adorar a presença do Senhor. Fique de pé se você quiser ficar de pé. Se você quiser ficar de joelho, você vai ficar. Se você quiser ficar sentado, você vai ficar. Mas eu quero convidar você a adorar o Senhor.
Graça e paz, igreja, amém? Pode se assentar. Relaxa muito não, que daqui a breve eu mando colocar em pé de novo. Nós estamos em uma série chamada Relacionamentos, amém? Essa aqui vai ser a 5ª semana de nossa série Relacionamentos. Quem tem gostado dessa série até agora? Amém? Quem tem sido abençoado por essa série? Amém? Com quem que Deus falou nessa série? Amém? Com todos nós, amém, igreja? Deixa eu pegar minha água aqui. As crianças, podem ir para a sala das crianças? Acho que estão liberadas. Eu gostaria que todos abrissem sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mateus 6, 25. Por favor, se colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Quem não achou, finge. Tá certo? Tá certo, não. Quem não achou, olha para alguém que diz amém e fica bem coladinho dele. Mateus 6, 25 diz o seguinte: portanto eu digo, é Jesus falando, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que você se preocupa com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas.
mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém? Pode se sentar. Enquanto você está sentado, olha para a pessoa do seu lado e diz: em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Fala de novo: em primeiro lugar. Amém. Fica lembrando dessa parte, em primeiro lugar, que vamos falar de relacionamentos, mas tem tudo a ver com o primeiro lugar. Amém? Nesta série nós temos falado de várias coisas. Essa aqui é a quinta ministração, e Deus tem falado de como Maria é uma mulher diferente, como Deus nos fez diferente, como cada um é diferente. Falamos de honra, falamos disso. Falamos do relacionamento que traz salvação, que é o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. Um relacionamento vertical, um homem com Deus, e horizontal, homem com homem. Falamos que era importante. Também temos falado a semana passada das ofensas, né? O cupins dos relacionamentos. E hoje nós vamos falar em primeiro lugar. Amém? Eu vejo meus filhos brincando. Aí eu reparo algumas coisas. Aí tem um brinquedo que meu filho gosta, Joshua, é o Lego. Já ouviu falar de Lego? Todo mundo, né? Eu não tinha Lego quando era criança, não sei porquê, mas agora que meu filho passou a querer, eu vou comprando, ele vai tendo, eu vou mexendo com ele também. Eu fico igual criança, brincando. Mas Deus me deu uma ilustração com os Legos para falar com vocês de relacionamentos. Então eu vou trazer aqui a caixinha e vou fazer igual Deus está falando comigo. Para quem não conhece, isso aqui é Lego. Essa caixinha aqui pode custar uns 30, 40, 60 dólares. Eu escolhi a mais barata. Você está vendo essa foto? É um carrinho de Fórmula 1. Tem um caminhão aqui que leva ele. Tem umas 3 figuras, motorista. Então, muito bacana. A gente escolhe o Lego pelo que ele nos apresenta na frente da caixa. Não é assim? Só que quando você abre a caixa, para quem não está acostumado com Legos, cadê o carrinho? Essa sacola aí diz número 4. Essa aqui diz número 2. Acabei de quebrar o manual aí. Rasguei ele. Número 3. Número 1. Mas cadê o carrinho? São mais instruções de como fazer o carrinho. Isso é o que nós queremos. Isso é o que nós temos. Você está entendendo? Deus faz relacionamentos com algo em mente. Deus tem uma imagem perfeita do que um relacionamento deveria ser. Ele tem uma imagem perfeita de como o marido e a mulher deveria ser, como a família deveria ser, como a igreja deveria ser, como a igreja com a sociedade deveria ser. Ele tem um entendimento de como nós deveríamos ser uns com os outros como irmãos. Mas nós somos igual a isso. Inafortunadamente, você vê um monte de pezinhas, se você olha parece que está quebrado, não é assim? Mas para você conseguir isso aqui, você precisa colocar tudo isso em ordem, um em cima do outro, correto? O que acontece se você escolhe não colocar correto as coisas? Se você escolhe não pegar essas instruções que estão aqui, que vai te falando como ir fazendo as coisas, você vai acabar montando algo quase similar ao que está na frente da caixa, mas ela não vai ser exato. Então o erro de querer montar sem o manual, sem as instruções, é que você vai montar algo, mas ele não vai se parecer com o que está na caixa. Da mesma forma, os relacionamentos são assim. Quando a gente tenta desenvolver um relacionamento, seja dentro da igreja, seja com meu irmão, seja com meus parentes, seja com meu esposo, com meus filhos, o que acontece? Quando eu tento fazer isso fora das instruções de Deus, do manual de Deus, que é isso aqui, a minha Bíblia, que é a palavra de Deus,
Eu vou criar um relacionamento que aparenta ser similar ao que Deus tinha em mente, mas não é igual. Não é 100% igual. Você sabia que esses carrinhos, eles têm rodas, eles ficam rodando. Meu filho tem outro Lego que você vai girando uma coisinha e vai tirando umas bolinhas para fora. Ele tem um jeito de funcionar. Mas já aconteceu que montamos o carrinho errado e uma peça ficou agarrada no pneu e o pneu não dava volta. Colocamos errado onde não girava e não atirava. Então o que acontece? Quando a gente monta um relacionamento errado, a funcionalidade dele não é correta. Por isso que você vê relacionamentos disfuncionais. Tá certo? Me ajuda aí, que é um Lego. Eu sei que é Lego, mas Deus falou comigo no Lego. O que mais acontece? Vamos falar que não é Lego, mas vamos falar que é um móvel que você está montando ou uma máquina. Se você monta ela errado, quando alguém vai usar o móvel, pode cair, machucar. Se uma máquina, ela pode explodir e machucar as pessoas ao redor, não é assim? Quando os relacionamentos são construídos erradamente, eles têm a tendência de ser um perigo para os outros. Ele acaba machucando e ferindo outras pessoas. Você está entendendo? Por isso que às vezes nossos relacionamentos são assim. Vemos de famílias onde o pai e a mãe são os que mais ofenderam, onde os filhos são os que mais machucam os pais. Estamos em igrejas onde às vezes as pessoas dentro da igreja são as que mais têm te machucado. Ou às vezes você tem melhores amigos lá fora. Eu conheço uns amigos que eram melhores amigos desde o Brasil, chegaram aqui, ficaram aqui muitos anos, melhores amigos, mas o último dia que um deles voltou para o Brasil, voltou brigado com o outro. Não se fala até hoje. Algo deu errado. Isso que acontece quando você vai montando as coisas de uma forma errada. Quando a gente vai construindo um relacionamento de uma forma errada. Agora, é interessante que eu quero que você entenda o seguinte. Cada uma dessas coisas é um potencial. Todas essas peças é um potencial do que elas podem se tornar. Por mais que elas estão todas quebradinhas, por mais que elas estão todas separadas, não está colocado junto, ela é um potencial que pode ser isso. O que eu quero te falar é que independente de como você está hoje, independente do que tenha acontecido, independente se você se sente quebrado, você tem o potencial de se tornar exato o que Deus planejou. Amém? Amém? Eu fico feliz em saber que por mais que eu estou quebrado, eu tenho o potencial de ser algo melhor. Você deveria ficar feliz que independente do que tenha acontecido na sua vida, independente do que está acontecendo hoje, você tem o potencial de ser muito mais. Amém, igreja? Agora, é interessante que eu fui vendo que eles vêm em pacotes, né? Esse aqui fala o pacote número 1. Esse aqui fala o número 2. Esse o 3 e o outro o 4. Você sabia que no manual você tem que não só seguir a ordem das sacolinhas, mas tem que seguir a ordem de cada peça. Primeiro você precisa trabalhar nessa aqui, número 1. Quando você trabalha nessa, você passa para o 2 e coloca junto. Depois você monta a peça número 3 e coloca junto com a número 1 e 2. Depois você monta a sacola número 4 e coloca junto com 1, 2, 3 e 4 e você tem isso aqui. Eu quero te falar, Deus, Ele também, para que as coisas andem certas, Ele tem uma estratégia em como as coisas devem ser feitas. Primeiro, Ele quer que você e eu construamos nosso ser, como nós somos. Sacola número 1. Quando, vamos falar o homem, sacola número 1, se junta com sacola número 2, que estava bem construída, eles agora se passam a juntar da forma correta e passa a ser um relacionamento, um matrimônio correto. Está entendendo? Aí você cria seus filhos da forma correta, sacola número 3, se junta com 1, 2 e 3, agora você tem uma família correta. Está entendendo? Aí você pega essas famílias dentro de uma igreja correta, que tem outras famílias que estão formadas dentro da palavra de Deus, dentro do manual encaixando, agora você tem a igreja correta. Se tivesse mais sacola, eu te falaria que a igreja correta, no meio de uma sociedade, atingiria tudo o que Deus mandou fazer. Você está entendendo? Agora, para
o alvo, o propósito de Deus se cumprir na sociedade, Ele precisa que a igreja esteja da forma correta. E para a igreja estar correta, precisa que os relacionamentos familiares estejam corretos. E para o relacionamento familiar estar correto, precisamos que os filhos sejam criados corretos. E para que os filhos sejam criados corretos, precisamos que o marido e a mulher tenham um casamento correto. Para eles terem um casamento correto, precisamos que cada um deles seja correto. Amém? Está fazendo sentido, gente? Amém. Para alcançar a muitos, começa com um. Para alcançar muitos, começa com um. Você está entendendo? Quando falamos relacionamento, sempre pensamos em 2, em 3, em 4. Eu quero te falar que em primeiro lugar, começa com você. Todos os relacionamentos da sua vida começam com você. É tão importante que eu vou te dar uma... Mateus 7, versículo 3 a 5. A palavra de Deus fala assim: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como que você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tira primeiro, fala, tira primeiro a viga do seu olho. E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Você entendeu? Vocês têm um relacionamento, seja qual seja, e está tendo problemas. A primeira coisa que você quer falar é: você fez isso, isso e isso, você está errado. Você fez isso, isso, isso. De novo você xingou, de novo você me feriu. Aí o outro também quer falar isso, só que tem um problema. Deus está falando que você está falando da cisca do olho do outro e a viga que está no seu olho, do cisco e a viga. Vou te explicar um pouco melhor. Quem me conhece sabe que eu gosto de usar ilustrações, não é assim, igreja? Amém. Essa é de uma ilustração anterior, vocês lembram? Da cruz? Aqui na minha mão eu tenho um cisco. Tá certo? Dá para ver? Não. Dá para ver não, mas está no olho do irmão. É isso aqui que está no olho do irmão. Não solta do dedo. Agora Deus diz que isso aqui está no seu olho. Dá para ver? Mas a gente não vê. A gente só quer reparar do cisco que está no olho do irmão. E a viga? Eu vou te falar que é tão bobo você querer tirar o cisco do olho do irmão enquanto você tem uma viga. Para eu tirar, eu preciso me aproximar do seu olho, não é assim? Estou certo? Ô Márcio, deixa eu aproximar do seu olho? Posso? O que vai acontecer? Eu vou furar o olho dela. Porque cadê a viga, gente? Cadê a viga? Quem está no meu lado está apanhando. Se tem uma pessoa aqui na frente, imagina que esse uma pessoa aqui, imagina que esse é o olho da pessoa, eu preciso me aproximar. Opa, mas peraí, eu tenho que tirar o que está no seu olho. Mas enquanto eu estou tentando fazer isso com uma viga no meu olho, eu estou machucando outra pessoa. Está entendendo, igreja? Amém. Agora sim tirei um dedo. Deus falou: antes de você estar falando do que está no olho do seu irmão, tira a viga do seu. Sabe por quê? Porque um relacionamento é assim: você se ofende, você é o ponto dele e fala assim: você de novo fez isso, isso, isso. E o que Deus está falando é: deixe você fazer isso, apontar o erro, o que está no olho do irmão, você pega esse dedo seu e vira para você, repara a viga que está nos olhos, e antes de você criticar ele, falar dele, apontar o dedo, você aponta para você e fala assim: olha, eu sei que estamos passando um momento difícil, mas eu
quero pedir perdão pelas palavras que eu falei. Você vai remover a viga. A outra pessoa, não é a oportunidade que você falou. Tá vendo? Não foi que eu falei que você sempre fala coisas absurdas, né? Não, é nesse momento que você também quer apontar o dedo. Lembra que quando é do outro, é pequeno, mas o seu é grande. Você vira o dedo e fala assim: eu também quero pedir perdão pelo desrespeito que eu causei com você. Não é oportunidade para ele tentar arrancar, não. Ela ainda tem vigas. Então ele vira e ele tira outra viga do olho. E ela tira outra viga do olho. E vão tirando, e vão tirando. E quando você não tem mais viga no olho, e ainda se tiver um desses no olho do seu irmão, agora a palavra de Deus diz assim: tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Agora que você tirou todas as suas vigas, você se aproxima e fala assim: mas eu quero te falar uma coisa. Isso aqui que você fez ainda está me ferindo. Será que podemos falar disso? Agora você tem como ajudar. Está entendendo? Por quê? Porque você seguiu a ordem de Deus em primeiro lugar. Relacionamentos hoje estão errados, por quê? Porque a primeira coisa que nós queremos fazer é falar você. Queremos arrancar o cisco do olho do meu irmão e a viga permanece nossa. Amém, igreja? Amém. Vai melhorar, preocupa não, gente. Lembra que Jesus falou, antes de você apresentar sua oferta no altar, primeiro vai e conserta algo com seu irmão, se você lembrar que alguém tem algo contra você. Primeiro lugar. Começa com um. Deus tem um plano de que a gente seja trabalhado. Para relacionamento estar certo, nós precisamos estar certo. Amém? Então, já que nós precisamos estar certo, como é que o ser humano é feito? O ser humano é feito em 3 partes: espírito, alma e corpo. E qual é o jeito que Deus quer trabalhar? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz assim: que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou primeiro o seu espírito, depois a sua alma e depois o corpo. Sabe como Deus está querendo trabalhar em nossas vidas? Ele primeiro quer trabalhar na área espiritual. Para nós estar vivos espiritualmente, precisamos ter quem? Qual relacionamento você precisa ter para estar vivo espiritualmente? Com Deus, através de Jesus. Quando você aceita Jesus, o que eu estava espiritualmente morto, hoje estou espiritualmente vivo. Quando estou espiritualmente vivo, espiritualmente eu sou considerado filho de Deus, filho adotivo de Deus. Como filho adotivo, eu passo a ter direitos de filho. Eu passo a ter direito às promessas de Deus. Por quê? Tudo porque começou com o lado espiritual. Depois ele quer trabalhar na sua alma. A sua alma é aquilo que tem seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos. Essa é a sua alma. Por que ele quer trabalhar na sua alma? Primeiro quer que você esteja vivo e tenha direitos de todas as promessas de Deus, porque você é filho, agora você passa a morar com o pai. Depois ele quer trabalhar na sua alma. Por quê? Porque é em nossos pensamentos errados que nós damos legalidade ao inimigo. É em nossos desejos errados que contradizem os de Deus é que nós damos legalidade ao inimigo. É em nossos sentimentos feridos e mágoas que asseguramos é que o inimigo tem legalidade na nossa vida. Legalidade para quê? Para impedir os planos de Deus se cumprir na sua vida. Então Deus diz primeiro: eu preciso que você tenha direito a tudo que eu quero te dar, espiritualmente vivo. Depois eu preciso tratar a alma. Por quê? Porque eu quero quebrar toda a legalidade que o inimigo tem contra você e toda a porta que ele pode entrar para atacar. E quando nós tratamos o espírito, a alma, agora vamos tratar o corpo. O que significa? Agora você vai ver os bens que eu tenho para te dar. Agora você vai ver se manifestar fisicamente todas as promessas que eu tinha para você. Amém? Estamos entendendo, igreja? Por isso que quando você lê aqui, fala: portanto eu digo, não se preocupe com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, o corpo, e mais importante que a roupa?
Sabe por que Deus está falando isso? Jesus está falando isso? Porque depois do final ele fala, primeiro procura o reino de Deus. O reino onde Deus manda. E a sua justiça, aquilo que agrada ao Pai. E estas coisas te serão dadas, te serão acrescentadas. O que Jesus está falando, e o tempo todo, no meio de tudo isso, ele também falou assim, seu Pai Celestial sabe que você precisa disso. Ele não falou Deus, ou o Senhor soberano, ele falou seu Pai Celestial. O que ele está falando assim, vocês estão se preocupando com o que comer, o que beber, como vestir. Essa é a sua preocupação do dia. Você esqueceu que tem um Pai? Ele faz uma comparação, as aves do céu, elas não preocupam com essas coisas, não tem conta bancária, eles não têm trabalho, eles não têm compromissos, mas mesmo assim todo dia Deus provém alimentos para ele, todo dia Deus dá o material que ele precisa para fazer um nido e morar nas árvores. Ele está falando o tempo todo, você não vale mais que uma ave? Eu te pergunto, igreja, talvez alguém não está entendendo, você vale mais que uma ave? Você vale mais que um pássaro? Então, se ele tem esse cuidado com as necessidades básicas desse bichinho, quanto mais vale você? Por que ele fala tudo isso? Para falar, em primeiro lugar, procura o reino de Deus. E ele diz, o seu Pai sabe que você precisa disso. O meu filho, todos aqui temos uma igreja que tem muito menino, glória a Deus. Essa igreja vai ser para eles, geração que vai crescer, vai haver futuros líderes aqui. Mas sabe o que? Esses meninos, todos os pais entendem o seguinte, que quando o menino tem fome, ele não tem que sair para trabalhar, graças a Deus. Nós estamos nessa situação aqui nos Estados Unidos, amém? Mas meu filho, quando tem fome, eu vou e pego comida para ele, tá certo? Quando a roupa dele não entra mais no corpo porque ele cresceu, eu compro outras roupas, dentro dos meus limites, obviamente. Não é assim? Ele não preocupa se vai ter conta de luz, não, sou eu que tenho que pagar. Ele não está indo, pai, eu tenho que trabalhar porque precisamos de dinheiro para comer. Eu falo, filho, para, essa é a minha responsabilidade. Ô pai, mas o aluguel tem que pagar esse mês, temos que trabalhar para... Filho, calma. Você está entendendo? Quais são as preocupações maiores que nós temos na vida? É com dinheiro, é com roupa, é com como é que vamos pagar as contas, não é assim? E Deus está falando, por causa que você não entende, o que você acaba fazendo? Você acaba indo atrás dessas coisas. Por isso que ele diz, os pagãos preocupam com isso, não vocês. Porque os pagãos são as pessoas que não pertenciam ao povo de Deus. O que eu quero te falar hoje em dia, sabe quem corre atrás do seu próprio comer, do seu próprio alimento? Não estou falando para ser irresponsável, gente, de jeito nenhum. Mas sabe quem corre, dá importância a isso? O primeiro que é Deus? As pessoas que não têm pai. Pai espiritual. Sabe por quê? Porque como eles não têm pai espiritual, eles não têm um pai espiritual que vai cuidar disso. Se imagina, agora você tem pai espiritual, você tem alguém que se responsabilizou por teu cuidado. Mas aqueles que não têm aceitado Jesus, está fazendo, não querem ser parte dessa família, então agora eles têm que correr atrás dessas coisas. E diz Deus, quando você escolhe não colocar Deus em primeiro lugar, e você escolhe correr atrás dessas coisas, aí você está agindo igual um filho que não tem pai. Gente, estamos falando de relacionamento, porque estamos relacionando com Deus. E o que ele diz? Primeiro procura eu. Se imagina se meu filho Jorge fala, mãe, eu estou com fome. Minha esposa fala, tá bom, vou fazer uma comida. Ela vai, pega uns ingredientes, faz uma comida que vai alimentar ele, que vai ajudar o corpo dele, que vai ser gostosa. Aí ela vai para dar para ele e ele fala assim, mãe, no teu tempo não, eu fui correndo aqui para os McDonald's e eu comprei um sanduíche. Fala, meu filho, mas eu fiz isso. Aí outro dia, mãe, eu estou com fome. Ela faz a mesma coisa quando eu procuro ele. Mãe, eu pedi comida emprestada, eu pedi comida ao meu amigo e ele me cobrou o dinheiro, então agora eu estou limpando o quarto dele para poder pagar a comida que ele me deu, que eu peguei por conta própria. Mas, filho, não é minha responsabilidade te alimentar? Se ele está passando tempo longe da mãe, porque está resolvendo os problemas por conta própria. O que eu quero te falar, em primeiro lugar, procura o reino de Deus. O que acontece? A gente fica correndo atrás de coisas e coisas e coisas, querendo alimentar o corpo, quando a primeira coisa é alimentar o espírito, amém? Amém. Estamos fazendo o quê? Estamos distanciando do verdadeiro relacionamento. Porque tudo começa com um. Tudo começa com a gente. Se a gente não faz as coisas certas, se a gente não tem um relacionamento com um Deus que nos ama de uma forma tremenda, como que nós vamos amar alguém se não sabemos o que é o amor? Como vamos perdoar se nós não entendemos o que é o perdão? Deus o tempo todo, Jesus está falando, gente, vocês precisam entender
que para todos os seus relacionamentos dar certo, você precisa estar certo. E para você estar certo, você precisa ter um relacionamento com Deus. No livro de Marcos, capítulo 12, versículo 28, fala assim: um dos mestres da lei aproximou-se e discutindo falou com Jesus. Ouviu discutindo, notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, Israel, Senhor. Fala assim: ame o seu Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo, ele falou primeiro, agora o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Em primeiro lugar era o quê? Amar a Deus. Sei que o problema é que a gente quer primeiro trabalhar no relacionamento com a esposa, primeiro trabalhar no relacionamento com os amigos, trabalhar que eu crescer no ministério. Mas cadê meu relacionamento com Deus primeiro? Quando a gente trabalha o relacionamento com Deus, as outras coisas vão dar certo. Amém? Então Deus está falando em primeiro lugar. Em primeiro lugar, igual eu falo, eu queria que você esteja bem no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Mas a gente corre atrás do corpo e a alma primeiro que o espírito. Não é assim? Você corre para a igreja e ora por quê? Quais são as maiorias das suas orações com Deus? Pensa. Deus, eu preciso disso. Deus me ajuda com isso. Está errado pedir para Deus? Não, não está errado. Mas o que a gente observa nas nossas orações? Deus me ajuda, a conta está chegando. Deus me ajuda, preciso do outro. Qual a outra área que é assim? Deus me ajuda com minha esposa, Deus me ajuda com meus filhos, Deus me ajuda com o meu amigo, estamos brincando. É a alma. Deus eu quero, a alma. Em que momento falamos: Deus, eu estou longe de ti, me ajuda a me aproximar. Tira da minha vida todo que me afasta de ti. Ninguém quer fazer essa oração, mas porque precisamos entender que o primeiro relacionamento é com Deus. Salmos 37 diz o seguinte: confia no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Deleite-se no Senhor. Tenha prazer em seu relacionamento com Deus. E Ele vai te dar tudo o que está no seu coração. Ele não diz: ama o que está no seu coração e depois procura Deus para te dar essas coisas. Ele diz: deleite-se no Senhor. Tenha prazer em Deus. Precisamos colocar coisas em ordem em nossas vidas. Precisamos tirar as vigas dos nossos olhos antes de querer tirar o que está no olho do irmão. Amém? Essa igreja é uma igreja de amor. Mas amor também é obediência à palavra de Deus. Mas ninguém, Deus falou comigo muito tempo atrás: quando você, como pastor, vai corrigir alguém, o seu alvo é trazer essa pessoa para mim. Então cuidado como você corrige essa pessoa. Você está escutando? Eu tenho uma responsabilidade tão grande com Deus, que se eu faço uma coisa como pastor, como pai, como esposo, que afasta minha esposa, meus filhos ou as minhas ovelhas de Deus, eu estou errado. Eu preciso pedir perdão para você se eu erro. Porque começa comigo. Amém, igreja? Amém. E cada um de vocês tem essa responsabilidade. Se você vê algo errado e você queria corrigir, primeiro tira o cisco do seu olho, a viga do seu olho, e depois com amor, todo aconselhamento, toda a correção, tudo que você quer fazer, tem que aproximar a pessoa a Deus. Se você pensa dessa forma, você vai fechar a boca metade das vezes que você está falando. Porque eu fecho minha boca metade das vezes que eu quero falar, por causa que eu penso assim agora. Eu falei: peraí, vocês... E não é fácil, tá? Eu sou muito rápido para falar coisas. Tanto que é bom e é ruim. Porque depois que sai, não tem como puxar para trás. Não é verdade? Eu já falei besteira, depois falei na hora: esquece, porque não funciona. Igreja, você quer um bom relacionamento? Esse é um relacionamento com Deus. Comece aí. Você quer isso aqui? Lembra que você é o potencial. Você tem tudo o que você precisa para ser
a imagem perfeita que Deus queria fazer na sua vida, no seu matrimônio, na sua família, no seu ministério e aqui na comunidade. Para a igreja alcançar todas essas vidas, precisa de famílias, de filhos corretos, de matrimônios corretos, de homens e mulheres que estão dispostos a estar corretos diante de Deus. Amém? Amém. Coloque-se em pé, por favor. Eu quero que você feche seus olhos. Hoje nós estamos acabando a série de relacionamentos. Eu não sabia se ia acabar hoje ou não, mas estou sentindo no coração que Deus está querendo falar de outras áreas. Mas eu acho que o Senhor já falou muito com a gente, amém? Quem não tem assistido às outras ministrações, eu vou pedir para você entrar no site da igreja, onenation.church, ou entrar no aplicativo da igreja, está todo aí, pode assistir os cultos, fazer os downloads. É importante porque a gente não está ministrando as coisas que a gente quer ministrar. Isso aqui é o que Deus mandou ministrar. Ó, você entregou, moça. A gente está entregando o que Deus manda entregar para a gente. As palavras que Deus fala. A primeira série era qual, gente? Era identidade. Porque Deus queria que você tenha uma identidade com Ele. A segunda é relacionamentos. Por quê? Porque para Ele fazer tudo isso, Ele precisa trabalhar em cada área de nossas vidas. Tá certo? E a próxima série, eu acho que eu não vou falar, que Deus já começou a falar comigo, mas a próxima série, que talvez vai começar daqui a umas semanas, que temos o Dia das Mães chegando também, né, gente? A próxima série, eu acho que o título dela vai ser De Cabeça para Baixo. Vocês vão ver, não dá para entender agora, mas é muito legal o que Deus está falando, mas todo está de cabeça para baixo, gente. Amém? Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você comece a ver, não essa caixa de Lego, mas eu quero que você comece a ver a imagem, uma foto de como você vê o seu relacionamento com sua esposa, com seu namorado, com sua namorada. Como você vê o relacionamento com seus filhos, como você vê o relacionamento com seus pais. Eu quero que você comece a ver como que você quer se ver dentro da igreja, dentro da presença de Deus. Cara, não tenha limite em sonhar. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos que os meus caminhos, os pensamentos dele são maiores que os meus. Então, eu posso exagerar no que eu quero visualizar para a minha vida, que Deus pode ainda atingir mais alto do que eu posso imaginar. Então imagina o melhor que você pode para o seu relacionamento, que Deus pode fazer ainda mais. Imagina o melhor que Deus pode fazer na sua vida. Eu quero que você veja isso, porque quando você vê isso e você entende que você tem o potencial de ser tudo isso aí e mais ainda, você seria muito irresponsável em falar, não, eu quero uma vida inferior. Ao contrário, você vai falar, eu quero isso para a minha vida. E nos leva a tomar uma atitude. E começamos a construir nossas vidas dentro da presença de Deus. Para chegar a muitos, precisamos começar com eu. Em primeiro lugar, sou eu. Em primeiro lugar, é Deus. Em primeiro lugar, é meu relacionamento com Ele. Eu quero que você veja o que Deus pode fazer na sua vida. E eu peço em nome de Jesus, que essa imagem fique sempre na sua cabeça. E que você não pare até um dia abrir os seus olhos e ver seu relacionamento da forma que você imaginou. Que você veja todos os seus relacionamentos da forma que você imaginou. E eu sei que Deus vai fazer isso. Amado Deus, a tua igreja se entrega diante de ti, cada um colocando no coração, meu Deus, os desejos deles. A tua palavra diz, deleite-se no Senhor
Então a tua igreja hoje quer declarar que o maior prazer que eles querem ter é contigo. O maior prazer que nós queremos viver é as coisas de Deus. Meu Deus, retira de nossos corações tudo, meu Deus, que te entristece, que te desagrada, tudo que faz construir os nossos relacionamentos de uma forma errada. E coloca, meu Deus, coloca diante de nós, meu Deus, tudo o que nós precisamos para ser edificados, para prosperar em cada aspecto de nossas vidas. Meu Deus, e neste instante eu peço que algumas vidas sejam tiradas dos nossos olhos de uma forma humilde, de uma forma com amor, de uma forma com carinho. Meu Deus, eu te louvo porque o Senhor sabe como me tratar. Nunca o Senhor vai me machucar. Então Deus, não machuca ninguém aqui hoje. Enquanto o Senhor vai falando no coração, enquanto o Senhor vai falando, isso aqui precisa sair, isso aqui precisa mudar. Eu sei que o Senhor fala enquanto nos abraça, eu sei que o Senhor fala enquanto nos dá um carinho, eu sei que o Senhor fala enquanto o Senhor nos ama. Fala com o teu Deus. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem